Olha, sinceramente, azar não existe. O que existe é uma predisposição mental, uma condição a que você foi, em primeiro lugar, exposto, e em segundo lugar, você se condicionou àquela exposição de tal forma que você agora está nessa situação de sentir medo e de atrair o que você mais tem medo. Isso é o que mais acontece, isso tem tudo a ver com a lei da atração. E é, na verdade, o nosso poder de fé. O que está acontecendo com você é que você tem uma fé muito forte, só que você está usando ao contrário. Como isso funciona, Cid? Como é que é isso? Né? Vou te explicar. Nós temos um dom da fé. É o dom de você pensar de uma forma X, de tal forma que aquela forma X se aproxima de você. Você atrai aquilo para você. Você não cria, você atrai. Você pode-se dizer que você cocria. Resumindo, o nosso poder da fé ele é tão grande que se você sente algo com muita intensidade, aquilo tende a acontecer. Essa é a questão. O sentimento ele é o girar da chave com relação a esse padrão de fé que você precisa ter para atrair o que você precisa. Só que aí que está, você também acaba atraindo o que você não precisa, o que você não quer, o que você mais teme. Eis a questão. Então, se você tem medo de ser assaltado, você está na rua e você fica pensando naquilo, o pensamento ele é a ignição para que ele vá até o sentimento e através dessa criação de frequência que você produziu, você atrai aquilo para você. Então, se você tem medo de algo, você vai atrair aquilo para você. O que você pensa expande. No que você focar, expande. Então, se você quer não ter medo, o que não é fácil, porque isso vem de quando você era criancinha e você foi, de certa forma, hipnotizado para ter medo de N situações, de N coisas, que agora na sua fase adulta é algo inconsciente. Isso ficou na sua caixinha, que eu costumo dizer que nosso inconsciente é uma caixa e que infelizmente geralmente está cheia de lixo e que precisa ser tirado e que pode ser tirado, é sobre isso que eu ensino. A questão do azar é que nós tendemos a atrair aquilo que nós temos medo. Se você está jogando, eu, por exemplo, gosto de jogar sinuca. Se eu for jogar sinuca e começar a ter medo do adversário, ou medo da condição da mesa, ou do taco, ou de pessoas olhando, se eu começar a vibrar em cima dessa condição negativa que eu estou criando na minha mente, na minha cabeça, é aquilo que eu vou atrair. Então, por isso que muitas vezes eu vou jogar, seja o que for, vou competir, seja numa luta, seja num jogo de sinuca, num jogo de xadrez, eu digo, eu vou ganhar de você. Porque isso você está impondo ao seu inconsciente uma luz diferente do que está lá. Essa é a questão. Claro que, em primeiro lugar, essa luz já tem que estar nesse inconsciente. Então, não sei se eu conseguir, eu vou resumir. Então, você não tem azar, querido, querida, não é azar. Azar e sorte não existe. Você cria a condição que você quer. Não tem aquela frase que muita gente diz que nunca foi sorte, sempre foi Deus, e azar é a mesma coisa. Não é Deus, eu digo poder da fé, que é um legado de Deus. Então, se você for uma pessoa que tem medo de tal situação, você vai atrair aquilo para você. Você já deve ter ouvido casos de um treinador, um adestrador de animais, por exemplo. Ele vai dizer que se você chegar perto de um cachorro, um cãozinho que seja, mas se você tiver medo, você vai emitir uma frequência que vai ser captada ainda mais fácil por esse animal. Olha que impressionante, eles têm uma sensibilidade ainda maior para captar essa frequência que nós muitas vezes não percebemos, mas todos nós temos, nós emitimos frequências. Nós somos matéria, toda a matéria é constituída de átomos e esses átomos são movimento, eles se movimentam o tempo todo, estão em movimento o tempo todo. E
numa determinada frequência. Cada matéria, cada material tem uma determinada frequência. E com relação aos seus medos, você emite frequências quando você está com medo. E isso atrai situações de azar. Então não existe o azarado, existe o condicionado a pensar que não dá sorte para isso, para aquilo, e ele passa a sua vida condicionado por crenças limitantes, esses paradigmas que adentraram a sua alminha, a sua alma, almona, a sua alma gigante, e num determinado momento aquilo é levado para você. E se você não cuidar, não consertar isso, você acaba transmitindo isso para frente, para os seus filhos, para os seus próximos. Então, a fé, ela é um dom, um legado de Deus para a humanidade, mas infelizmente nós não sabemos usá-la. E o que acontece no mundo? Existe uma energia de oposição, uma energia negativa. Muitos chamam de demônios, outros chamam de simplesmente o karma negativo, outros chamam disso, daquilo. Eu acredito que são realmente uma situação espiritual negativa que te induz ao medo. Isso acontece muito na mídia. Você começa a assistir jornal e você sai de lá com medo, porque tanta coisa eles não conseguem ter como antigamente um jornal, onde você via quase que no formato revista, você via notícias, você via esporte, era algo diferente do que é hoje. Hoje não, parece que há uma tendência a ser sempre negativo, porque realmente isso dá mais audiência. E, infelizmente, nós acabamos quase que hipnotizados pelo medo. Então, queridos, azar não existe. O que existe é uma predisposição, um condicionamento onde você acha que é azarado. Uma outra situação com relação ao azar é nós acharmos que existe uma herança familiar, uma maldição familiar espiritual. Isso pode até existir desde que você não tenha conhecimento do seu lado espiritual. Isso pode acontecer realmente. Você pode estar vindo de uma cultura de pessoas agressivas, de uma cultura de pessoas reclamonas demais. Então tudo isso faz com que você seja condicionado a acreditar que existe uma maldição. Mas, por exemplo, se você começa a acreditar que na sua família mulher não dá sorte no casamento, o homem não dá sorte no casamento, é isso que você vai levar para você. Tudo está relacionado com esses padrões de pensamento, que são os paradigmas, que são as crenças limitantes. E elas realmente nos limitam. Eu vou ter que terminar o vídeo para não ficar muito longo, mas foi um prazer falar com você sobre isso. Meu nome é Cid Urives, eu sou especialista em lei da atração, eu ensino as pessoas sobre o poder da fé, que não é, inclusive, falado dessa forma. As pessoas tendem a dizer que lei da atração tem a ver com o universo que te traz essa atração do que você quer, te traz esse pacote pronto que você quer. Mas, simplesmente, pelas minhas experiências, por tudo que eu já vivi, eu entendo que existe Deus, que Deus existe e que Ele está nesse meio em que nós vivemos, no meio de nós, e a partir do momento que nós entendemos o que é Deus, entendemos como funciona o poder da fé, que é um legado que Ele nos deixou, a gente tem uma vida muito melhor, a gente consegue a ter mais noção de quem nós somos, entender que nós somos herdeiros de Deus, do reino de Deus, da sua justiça, que é algo maravilhoso, porque a partir do momento que você começa a definir, a entender e trazer para você essa identidade, você se torna uma nova pessoa, você começa a acreditar mais em você e começa a usar esse poder da fé que você tem. É sobre isso que eu ensino. Me segue, compartilha, dá um like se você puder, eu te agradeço. E não deixa de assistir os próximos vídeos que eu vou estar compartilhando aqui com você. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom. E a gente continua essa conversa que é muito boa, muito interessante e tem muito mais a ser falado sobre essa questão do azar. Aguarde a parte 2.